As cenas que apresentamos a seguir fazem parte do filme épico britânico-italiano de 1977, Jesus de Nazaré, e de uma série dramática de televisão dirigida por Franco Zeffirelli. O cenário é o pátio do templo de Herodes em Jerusalém. Na verdade, o templo tinha então dois pátios: o pátio dos israelitas, destinado apenas aos israelitas, e o pátio dos gentios, para estrangeiros de todas as nações, adoradores de Deus, mas que não se submetiam às leis do judaísmo. Esses dois pátios eram separados por um muro baixo com 13 aberturas. Pilares com inscrições em grego proibiam estrangeiros de passar do pátio dos gentios para o pátio dos judeus. O palco das filmagens mostra uma grande área pavimentada em volta do templo e seus átrios internos, delimitados por uma colunata de pilares de 10 metros de altura, que de fato existiu uma esquerda dupla. A cena começa com a voz de Robert Powell, como Jesus Cristo, disperso no meio da multidão. As falas representam fielmente os textos descritos nos evangelhos, mas ditas por Jesus em ocasiões e para públicos distintos. Blessed are the eyes that see what you see. For I tell you, many kings and prophets have desired to see what you see, and have not seen it. To hear what you hear, and have not heard it. I thank you, Father, for hiding these things from the learned and the wise, and revealing them to the innocent and the simple. For he who would be great among you must be your servant. He who would be the first must be your slave. Just as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Come, O blessed of my Father, and inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you welcomed me. I was naked, and you clothed me. I was a prisoner, and you visited me. I was sick, and you came to me. You will ask, when did we do this for you? Whoever does this to the least of my brethren, he does it to me. A missão de Jesus Cristo
Durante a sua primeira vinda, foi profunda, transformadora e reveladora. Jesus veio para salvar a humanidade da escravidão do pecado. Sua missão não era apenas ser um grande instrutor ou discutir a ética do reino de Deus. Ela foi centrada na sua morte e ressurreição para a salvação de todos os que nele creem. Foi também a de oferecer um novo nascimento aos filhos da fé. Um renascimento não da carne, mas do Espírito, alinhando-os com a natureza divina de Deus. Essa experiência transformadora é a pedra angular da fé cristã, resgatando o crente das profundezas lamacentas do pecado, para sua gloriosa libertação como filho genuíno de Deus. Não nos esqueçamos dessa outra verdade, que Yeshua Jesus Cristo virá uma segunda vez, não mais como o Cordeiro de Deus, o que tira os pecados do mundo, como apontou João Batista quando o avistou, mas sim como poderoso, temível e justo juiz da terra, que julgará cada ato efetuado por cada um que já andou por este planeta. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Jamais devemos cometer o erro fatal de acolher a presunção de que Jesus Cristo seja apenas amor e misericórdia. Não, ele poderá ser muito rígido quando vier para julgar. Sim, rigoroso, mas sempre justo. E ele já havia dado sinais claros disto quando, se pronunciando a respeito das cidades cujos moradores fossem reticentes em ouvir e aceitar as palavras de seu evangelho através de seus discípulos, vaticinou o seguinte: Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Mais adiante continuou a profetizar: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Jesus Cristo é o único e verdadeiro e poderoso Deus. Nada no mundo visível e nem no invisível é mais importante e grandioso do que Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, com toda a nossa soberba e arrogância própria dos humanos, pela nossa prevalência sobre todas as criaturas neste planeta em que vivemos, com a nossa sabedoria acumulada ao longo dos milênios, com a nossa prodigiosa tecnologia, a nossa veneranda ciência, a nossa salvadora medicina, a nossa engenhosidade, que parece não possuir limites, o nosso temível poderio militar, e com as nossas maravilhosas viagens espaciais que abrem portas para a descoberta de novos mundos. Tudo isso, confrontados com Deus, o que somos diante dele? Há alguém neste mundo, no seu juízo perfeito, que possa, inconsequentemente, achar-se igual a Deus, ou pior, negar a sua existência? Diante do seu poder, somos como os grãos de areia na vastidão do universo. Somos como a palha diante do vento. Somos como a água corrente que flui através de suas mãos. Somos como a erva que cresce de madrugada. À tarde, ele a corta e ela se esturrica toda. Que cada um de nós, nessas comparações, possa entender e encontrar a sua verdadeira insignificância diante do Deus onipotente. Ele é o único com poder de criar a vida na vastidão deste universo, o sustentador e o juiz de todas as coisas. O seu poder é incomparável e transcende a nossa compreensão. Vinde, pois, todos vós, que tendes juízo, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, se não quisermos que Ele nos reduza a pedaços.
Agora, quando aliamos o poder de Deus com as nossas vidas, tudo se transforma. A maior demonstração desse poder foi a vitória de Jesus sobre a morte, garantindo a vida eterna em comunhão com Deus para todo aquele que crê. Humilhar-se diante de Deus é reconhecer a nossa futilidade e submeter-nos à sua vontade, buscando o seu perdão e a sua graça. Somente na luz de Deus podemos nos conhecer verdadeiramente e entender a nossa identidade e o nosso destino. Portanto, diante desse poder divino, somos convidados a confiar, a adorar e a nos render à majestade do Senhor. No livro aos Hebreus, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, elencou alguns conselhos dados aos judeus para que permanecessem firmes na fé em Cristo Jesus. No capítulo 12, lemos: Cuidai que não rejeiteis aquele que fala. Porque, se não escaparam aqueles que o rejeitaram quando na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que adverte dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora prometeu: e mais uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E essa frase, e mais uma vez, deixa claro que as coisas abaladas são removidas, pois são coisas criadas, para que permaneçam as coisas não abaladas. Portanto, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Pois de fato, nosso Deus é um fogo consumidor. Deus é de fato um fogo consumidor, e ele se revelou assim ao seu antigo povo de Israel no Monte Sinai, com fogo e fumaça, durante a entrega dos 10 mandamentos a Moisés. Essa passagem nos revela e enfatiza a santidade de Deus e a necessidade humana da reverência ao seu Criador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Fala também do reino inabalável, do qual todos que creem nele, os chamados filhos da fé de Abraão, fazem parte, contrastando-o com as coisas temporárias e terrenas. Quando Yeshua retornar a este mundo, a sua presença será intensa, purificadora e envolvente. Tal como o fogo que refina e purifica as impurezas do ouro, o regresso de Jesus trará julgamento e separação entre os justos e os injustos. Como seguidores de Cristo, devemos ser a luz para este mundo sombrio e corrupto e conduzi-lo para longe das trevas. Precisamos falar sempre a verdade, em oposição às falsidades e às mentiras recorrentes. Como representantes de Yeshua, precisamos refletir sobre a verdade, defendendo-a sempre. Não é aquele que diz: Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer as obras de justiça, segundo a vontade do Pai Celestial. Agindo assim, Deus estará presente em nossas vidas, e isso ultrapassará qualquer felicidade ou bem maior que já pudemos provar. Todos nós, sem exceção, todos que habitam já passaram pelos 4 cantos da terra, um dia teremos que enfrentar o julgamento divino, o juízo final. O apóstolo Pedro, em sua 2ª epístola, já advertia aqueles que ridicularizavam a ideia da segunda volta de Cristo e que continuavam a viver segundo as suas paixões egoístas e carnais. E esse lembrete sirva a todos nós como um incentivo para o arrependimento, para abominar o pecado e a mentira, e para que busquemos um relacionamento mais profundo com Cristo, pois o seu retorno é líquido e certo. Permaneçamos, pois, vigilantes e firmes na fé. Disse aquele que é, e que era, e que há de vir,
o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Lembra-te de onde estavas antes de cair. Abandona o pecado e faze o que costumavas fazer antes. Caso contrário, até a ti irei, e removerei do seu lugar o teu castiçal, se não abandonares o pecado.